Olá, boa noite, tudo bem com você? Eu te convido a deixar o teu joinha, se você não é inscrito ainda se inscreva. E hoje eu começo uma série que para mim é muito especial, uma série de 3 vídeos nos quais eu respondo uma tag que também para mim é muito especial, a tag da minha amiga Marlúcia Knust, uma tag completamente diferente de tudo que você já viu. Há alguns dias eu assistia a um vídeo da amiga Luciana e comentando no canal dela, ela sugeriu a mim que respondesse a tag. Coincidentemente, no mesmo dia, a própria amiga Marlúcia fez o convite pessoalmente e é uma tag diferente de tudo, pessoal. É uma tag contextualizada, é uma tag que tem um pano de fundo. E claro, além de permitir, né, que eu possa me dar um pouquinho mais a conhecer por quem assiste o meu canal, essa tag também tem outra função. Ela registra um momento histórico. É surpreendente, você vai gostar. Primeiro vamos falar a respeito do pano de fundo. Em cada um dos vídeos eu vou falar um pouquinho do pano de fundo dessa tag. Diante de uma missão, no meu caso, submarina, que teria a duração de 5 anos e que, ao final desses 5 anos, eu ainda não teria garantias de voltar para casa, eu lá estaria incomunicável nessa missão submarina. Eu deveria responder a algumas questões. Então eu estou partindo, nesse momento, para uma missão submarina com duração de 5 anos. E ao final de 5 anos eu não sei se eu vou voltar. E lá eu estarei incomunicável. A primeira questão é falar a respeito de 5 pessoas por quem eu tenho gratidão. E que elogio eu deixaria a cada uma delas. A primeira pessoa, sem dúvidas, é a Fernanda. Eu não sei se é uma característica feminina ou se é uma característica própria da Fernanda, a organização. Durante todo o período em que nós estamos juntos, ela garantiu que as coisas funcionassem muito bem. A nossa vida funciona como um relógio. A harmonia é fantástico. A possibilidade que ela tem de organizar e de sistematizar as coisas em todos os aspectos. Alimentação, vestuário, saúde. Ela tem a capacidade de manter tudo funcionando bem. Então, a primeira pessoa a quem eu manifestaria a minha gratidão seria a Fernanda. E o elogio que eu deixaria seria um muito obrigado. Você é uma pessoa que garantiu que as coisas funcionassem muito bem na minha vida. Você é organizada. A segunda pessoa e a terceira seriam os meus pais, minha mãe e meu pai. Né? Eu agradeceria profundamente a eles por tudo que me ensinaram, por tudo que investiram, por todo o cuidado que tiveram e que até hoje têm. Né? E eu agradeceria a eles e o elogio que eu deixaria seria: olha, vocês são as pessoas mais amorosas que eu tive a oportunidade de conhecer. E a terceira e a quarta pessoa, não menos importantes, seriam os meus filhos, a Débora e o Josué. Eles me permitiram aprender a viver a experiência de ser pai. Né? Ser pai não é quem gera, ser pai é quem cria. Né? E os meus filhos me deram essa oportunidade de experimentar o que é gostar de alguém mais do que de você mesmo. Essa é uma experiência extremamente significativa e ela exige muito da gente. Né? Ela faz a gente aprender a ter uma postura, ela faz a gente aprender a gostar da gente também, ela faz a gente acender a luzinha e de vez em quando pensar assim: olha, são pessoas importantes, mas eu preciso cuidar de mim também. Então essa foi uma experiência fantástica. E a eles eu diria muito obrigado. E o elogio que eu deixaria para eles é pela experiência
e pela alegria de ter podido conviver com pessoas tão inteligentes, divertidas, colaborativas como vocês. Então essas seriam as 5 pessoas: a Fernanda, os meus pais e os meus filhos. Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria o seguinte: 5 coisas que eu faria antes de partir. 5 coisas que eu faria antes de partir. Acho que a primeira coisa que eu faria seria jogar muito futebol com o meu filho, principalmente se os dias estiverem bem legais, assistir muitas séries com a minha filha, que é uma experiência que eu tenho que eu acho que é fantástica. Eu caminharia muito, procuraria abraçar todas aquelas pessoas que, dentro das possibilidades, tiveram a passagem pela minha vida de alguma maneira, procurar as pessoas, falar a respeito disso, de como elas são importantes, de como elas foram importantes na minha vida, que eu acredito que a passagem delas pela minha vida teve algum sentido. Eu não acredito em coincidência, eu acredito que os nossos destinos estão traçados e se amarram de alguma forma. Eu acho que você nunca assistiu a um vídeo desse canal aleatoriamente, algum sentido isso tem, na trama desse tecido que é o destino de todos nós. De alguma maneira nós nos cruzamos e eu espero fazer sentido na tua vida, eu espero contribuir assim como você contribui comigo cada vez que comenta, Puxa vida, eu acho que eu abraçaria muito as pessoas, Acho que essa seria a terceira coisa que eu faria. Eu daria uma quarta coisa que eu faria, daria muitos conselhos aos meus filhos, buscaria explicar para eles como a vida é de fato, ou como pelo menos a vida foi para mim, Daria muitas dicas, muitas sugestões. E número 5, eu me dedicaria a facilitar ao máximo, a aplainar ao máximo o destino e o caminho das pessoas que estão perto de mim de alguma maneira. Então seriam essas 5 coisas. Jogaria muito futebol, assistiria muitas séries, abraçaria muitas pessoas e falaria o quanto elas são importantes para mim, daria conselhos a quem eu pudesse e aplainaria os caminhos de quem eu pudesse também. Essas seriam as 5 coisas que eu faria. Terceira questão: 5 mensagens que eu deixaria ao mundo. Primeira mensagem que eu deixaria é a seguinte: abandone as convenções, abandone todas as convenções, viva apenas as convenções que te faz feliz, Não existem convenções. Trabalhe menos, gaste menos, abrace mais, beije mais, acolha mais, converse mais, se dedique mais à tua saúde. Acho que a primeira mensagem seria essa, Cuide mais de você, abandone as convenções. A segunda mensagem seria: se dedique a conhecer e a entender os mistérios entre o céu e a terra. Existe muita coisa entre o céu e a terra que eu não sei e que você não sabe. Mas eu tenho plena convicção que as coisas têm um fundamento, que as coisas têm um sentido. Então a segunda mensagem seria essa: procure o sentido espiritual das coisas. Invista em conhecer um pouco mais a realidade. Terceira mensagem seria: lute por aqueles que estão com você. Lute por aqueles que estão com você. Quarta, encontre um ideal, encontre uma bandeira. Eu acho essencial na vida você ter uma bandeira.
seja religiosa, seja política, seja social, seja dedicar o teu tempo ao próximo por meio de uma atividade voluntária. Eu acho essencial a gente ter uma bandeira, né? E última mensagem: brigar não vale a pena, em nenhuma hipótese. Então seriam essas 5 mensagens que eu deixaria ao mundo. Se eu pudesse inculcar, né, colocar dentro da cabeça das pessoas essas mensagens, eu colocaria. Brigar não vale a pena. Fuja das convenções. Procure o sentido da vida. Se dedique a uma bandeira. Entre outras coisas aí. Quarta questão, para a gente fechar hoje a nossa primeira parte da tag. 5 atitudes ou 5 coisas que eu realizaria se eu tivesse superpoderes. 5 coisas que eu faria se eu tivesse superpoderes. Primeira coisa, eu duplicaria todas as estradas do Brasil. Se eu tivesse poderes mágicos, eu duplicaria. Primeira coisa, duplicaria todas as estradas do Brasil. Segunda coisa, eu extinguiria definitivamente a política e os políticos. Extinguiria em definitivo. Quarta coisa que eu faria, eu equalizaria o salário de todas as pessoas, desde o presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, ao dos professores primários. Eu faria isso também, né? E a última coisa que me vem à cabeça, eu acabaria com a doença, com qualquer doença, com a doença e com a morte. Eu extinguiria a doença e a morte. Acho que seriam essas as coisas que eu faria se eu tivesse superpoderes. Não sei se eu estou conseguindo responder 5 de cada uma das respostas, mas para mim foi muito gratificante falar a respeito dessas primeiras perguntas. Amanhã nós vamos responder mais um tanto e depois mais um tanto. Mas eu quero falar da minha alegria e de como tem sido gratificante responder essa tag. É uma marca na história do meu canal. Tamo junto? A gente se vê. Tchau, tchau.